Graça e paz. Resumo do capítulo 8 do volume 3 de O Homem Espiritual, de Otmar Nee, da editora Betânia. Como obter libertação? Um cristão consagrado pode cair na passividade por meio do engano satânico, por falta de conhecimento das leis espirituais. O conhecimento da verdade. É preciso, inicialmente, reconhecer que foi enganado. Portanto, conhecer e aceitar a verdade sobre o seu estado é o primeiro passo para a libertação. O engano abre a porta para os espíritos malignos. A passividade prepara o terreno para eles permanecerem. O resultado é que eles se entrincheiram na vida do crente. Para desapossá-los, é necessário pôr fim à passividade. Precisamos saber que há mais de uma fonte dos fenômenos sobrenaturais. Precisamos, então, distinguir o que é de Deus e o que não é. Se alguém não morreu para a sua vida emocional e busca ansiosamente experiências sensacionais, facilmente será enganado. Nas experiências sobrenaturais de autoria do Espírito Santo, a mente permanece alerta em condições de participar. Ela tem condições de distinguir claramente entre o bem e o mal. Já nas experiências originadas no maligno, no espírito maligno, a vítima fica em estado de passividade e realiza ações sob compulsão externa. As manifestações do Espírito Santo se sujeitam ao espírito do crente, enquanto que as manifestações do diabo exigem que o crente se submeta a elas passivamente. O conhecimento do terreno. Além de pecar, existem outros modos pelos quais alguém pode ceder terreno aos espíritos malignos. Concordar com a imitação satânica. Passividade da vontade e aceitar os pensamentos repentinos do inimigo. Na passividade, deixamos de exercer um controle consciente sobre a mente e as faculdades próprias da vontade, da consciência e da memória. Precisamos, a cada tentação e a cada sofrimento, exercitar nossa vontade e, pelo poder de Deus, resistir às forças satânicas. O crente deve pedir a Deus que lhe mostre o ponto em que foi enganado. Geralmente, se o crente teme ouvir Deus, isso possivelmente pertence ao terreno cedido ao inimigo. É justamente esse o ponto que ele deve renunciar. O crente precisa rogar a Deus que lhe revele os sintomas e as causas de seus problemas. E então reconquistar o território perdido. A reconquista do terreno. Para reconquistar o terreno perdido, o cristão tem de reativar a vontade, aprender a obedecer à vontade de Deus, resistir à vontade do diabo e aprender a exercitar sua própria vontade, em unidade com seus irmãos em Cristo. Em primeiro lugar, sua vontade deve tomar a decisão de reassumir o controle total de seu próprio ser, expulsando o inimigo. Ele declara constantemente que escolheu e quer a liberdade, que recusa a passividade e que vai usar suas próprias faculdades. Ele procura reconhecer as artimanhas dos espíritos malignos e opõe-se a todas as suas mentiras e desculpas. Resistindo aos espíritos malignos, ele impede outras manobras deles. Recusando suas ações, ele desfaz a antiga permissão que lhes havia concedido. A resistência exige toda a força do espírito, alma e corpo. Pelo exercício da sua vontade, através da força do seu espírito, o cristão expulsa os espíritos malignos. O crente declara: controlo a mim mesmo, resisto a todas as obras dos espíritos malignos e também ao direito deles de operar em mim.
Recuperando o terreno perdido, o crente reinicia uma nova vida. Ele se dedica inteiramente a Deus. Como é que ele conseguiu a sua vitória? Rejeitando o que antes aceitava, descrendo do que cria antes, afastando-se do que antes se aproximava, resistindo ao que antes obedecia e cooperava. Anteriormente, pelo fato de confundir esses espíritos com o Espírito Santo, ele havia se associado intimamente com eles. Agora, ele recupera tudo o que por ignorância lhes entregou. Para ser liberto, porém, é preciso forçá-los a abandonar o terreno que ocupam. Ele deve saber de onde caiu, ter consciência do que era normal para ele e também de qual é a sua condição atual. Não deve ficar satisfeito enquanto sua vontade não for restaurada à condição original na qual ele vivia. Os espíritos se retiram quando o crente exercita a vontade, opondo resistência a eles e proibindo que ocupem seus membros. Se o crente batalhar com todas as suas forças, sua vontade deixará a passividade e assumirá o controle de sua vida. Reconhecendo que é um com o Senhor, o crente reconhece que a morte de Jesus é a sua morte. Assim, os espíritos malignos não têm qualquer poder sobre ele. No Calvário, Jesus derrotou Satanás e todos os seus subordinados. A obra da salvação foi consumada para todos poderem ser libertos das potestades das trevas e transportados para o reino de Deus. A orientação certa. Quando atingirmos a plenitude da vida espiritual, a nossa vontade estará perfeitamente unida à vontade de Deus e devemos depender do poder do Espírito Santo para realizá-la. Por que devemos depender do Espírito Santo? Porque nossa vontade sozinha é muito fraca. Devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder que opera em nós. Quando o nosso querer está unido a Deus, Ele revela sua vontade ao nosso espírito através da intuição e nos fortalece para que a queiramos e a realizemos. Assim, com nosso desejo e vontade atuantes, aceitamos tudo o que o Novo Testamento diz sobre a vida e a santidade. O cristão espiritual é aquele que tem plena autoridade para exercitar o seu próprio querer. Ele sempre decide fazer a vontade de Deus e rejeita do diabo. Domínio próprio é a plenitude da nossa caminhada espiritual. A obra do Espírito Santo é conduzir nosso homem exterior a uma perfeita harmonia com o nosso domínio próprio. Andando no Espírito, o cristão produz o fruto espiritual do domínio próprio, bem como o amor, a alegria, a paz e os demais frutos do Espírito. As faculdades que devemos controlar por meio da vontade são: primeira, devemos controlar nosso próprio espírito. Nosso espírito precisa estar sob o controle da vontade, da mesma maneira que as nossas demais faculdades. Somente quando temos uma vontade renovada e cheia do Espírito Santo é que nosso espírito não se abate. Por um lado, o espírito, conhecendo a mente de Deus por meio da intuição, governa todo o nosso ser. Por outro lado, a vontade controla o homem inteiro diretamente, de acordo com a vontade de Deus. Segunda faculdade que devemos controlar por meio da nossa vontade. Devemos controlar nossa mente e as demais funções da alma. Precisamos submeter todos os pensamentos ao pleno controle da vontade, levando cativo todo o pensamento à obediência do Cristo. Nós devemos levar cativo
todo o pensamento à obediência de Cristo. E devemos pensar nas coisas lá do alto. Terceira faculdade que devemos controlar: nosso corpo. Ele deve ser um instrumento a nosso serviço e não nosso Senhor. Devemos exercitar a vontade para controlar o corpo, a fim de que ele esteja em plena submissão, pronto para fazer a vontade de Deus. Quando a vontade do crente alcança o estado de total domínio próprio, ele consegue realizar a vontade de Deus. Assim, por um lado, devemos estar unidos a Deus, e por outro lado, temos de controlar todo o nosso ser, a fim de torná-lo obediente a nós.